O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade de meu Pai que estás nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram umas enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para o bom entendimento dessa palavra, que hoje vem, de certa forma, nos abastecer, vamos cantar pelo menos um refrão de uma música que traz a nós a possibilidade de sermos formados pelo Espírito Santo. E assim cantemos. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Se você puder, feche seus olhos. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Fala em nós, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Ora em nós com essa palavra, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Fala em nós. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Deseja ardentemente. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia o Espírito. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E assim nós retomamos, acreditando que de fato é o Espírito Santo que nos forma e nos fala nessa noite. Nós queremos refletir com vocês o capítulo 7 do livro de Mateus. O capítulo 7 do livro de Mateus é a conclusão do Sermão da Montanha. O sermão que já
já estava em andamento no capítulo 5, no capítulo 6, e a conclusão acontece no capítulo 7. E o interessante é que Jesus observa como se comporta as multidões. E Jesus, vendo como que é o comportamento, provavelmente aqueles que estavam mais dispersos, aqueles que estavam atentos ao seu ensinamento, ele começa a dizer alguns dos seus ensinamentos. O primeiro ensinamento que Jesus deixa é aquele que nem todo que disser Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Isso traz para nós uma chave de leitura que nos permite entender que não é o meu discurso teológico, filosófico, não são as belas orações, e nem mesmo todos os modos que eu queira falar de Jesus, que vai me conduzir ao céu. Mas o que de fato vai me conduzir ao céu é o testemunho que eu dou, porque eu sigo Jesus. Então, porque eu sigo Jesus, eu sigo a sua palavra. Qualquer um de nós que não seguirmos Jesus, e seguir Jesus, volto a dizer, implica na observância da sua palavra, na prática dos sacramentos da igreja, na observância dos mandamentos. Qualquer um de nós que não passarmos por essa via e não construirmos aí, sobre esse tripé, Sagrada Escritura, sacramentos e, vamos dizer aí, mandamentos, os que não estiverem pautados por aí, provavelmente corre o risco de chegar lá e ouvir de Jesus aquela triste declaração: eu não te conheço. Porque, meus irmãos, uma coisa é viver da teoria, outra coisa é viver da prática. Entre teoria e prática tem muita diferença. Fazer belos discursos, qualquer um que talvez se dedique a fazer, a se preparar, faz. Agora, viver o que a palavra de Deus nos manda, isso implica que a gente morra para nós mesmos, para viver aquilo que a palavra de Deus propõe. Porque a palavra de Deus, por exemplo, quando nos manda amar os nossos inimigos, o mundo de hoje nos ensina a odiar os nossos inimigos. A palavra de Deus que nos manda rezar por aqueles que nos perseguem, o mundo hoje nos ensina que aqueles que nos perseguem precisam serem eliminados. A palavra de Deus que nos ensina que devemos perdoar 70 vezes 7, o mundo hoje nos diz que só bastando olhando a pessoa e o seu anjo da guarda, se é que existe isso, porque eu acho muito impossível isso, seu anjo da guarda não combinando com daquela pessoa, você já escanteia a pessoa já para você não serve nem mesmo para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque você já fica com aquele pré-julgamento em relação à pessoa. Se a gente for olhar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, a gente vai ver que há uma distância infinita do modo que a gente vive. Porque Jesus, ele não deixou de dizer para nós: olha, a porta é estreita, você quer passar por ela? Se configura a minha palavra. Eu estou aqui com vocês no capítulo 5, 6, e estou terminando no capítulo 7 como conclusão, e eu não sei se vocês prestaram atenção. É o que Jesus estava falando para eles. E aí Jesus ainda vai dizer para eles: olha, presta bem atenção. Quem ouve a minha palavra e a põe em prática é como um homem prudente, porque esse homem prudente construiu sua casa sobre a rocha. Aquele que acredita que é autossuficiente, aquele que acredita que é o detentor da verdade, aquele que é egoísta, que é orgulhoso, muito difícil ele vai colocar a palavra de Deus em prática. Por quê? Porque a palavra de Deus para ele é algo ultrapassado, que ficou no passado. Então ele vai fazer a vida dele de acordo com os valores que ele acredita, com o modo dele de conceber a vida, com as filosofias humanas, com as reflexões. Por isso que a palavra de Deus diz para nós que nos últimos tempos como nós, haveria de abundar pelo mundo afora o quê? As vãs filosofias. E são muitas as coisas que encantam a nós. Mas o que nos leva ao céu é a palavra de Deus.
O que nos leva ao céu é entender que eu preciso me confessar, que eu não posso viver no pecado, que eu não posso viver barganhando com Deus, que eu tenho que cumprir os mandamentos. E quantos mandamentos existem? São 10. E se perguntarmos quais são os mandamentos, muitos nem sabem quais são mais. Você imagina, se não sabe, como é que pratica? Então assim, a vida é uma construção. Todo dia nós estamos construindo, seja positivamente, seja negativamente. Há um elemento muito importante nessa mensagem de Jesus, é porque ele deixou claro para nós, presta bem atenção, que o vento, os ventos, a tempestade, o terremoto, estou acrescentando, acréscimo meu, as inundações e outras coisas mais virão contra toda a casa, seja que é construída na rocha, seja que é construída na areia. Você quer saber como que você está construindo a sua casa? É saber diante do desafio que você precisa enfrentar. Se a sua fé parece que foi lá para o chão, possivelmente a sua casa não foi construída na rocha, porque o vento vai bater contra as duas casas. Diz Jesus que uma permanece, a outra não. Qual que é a construção que nós estamos fazendo? Gente, a vida aqui é muito rápida. Um dia desse a gente cresce, a gente nasce, cresce, as responsabilidades vêm, e a gente vai assumindo novas posturas na sociedade. Quando a gente começa a aprender a viver, a gente está na hora de voltar para o céu. Aqui, muitas coisas que nós vivemos aqui, a gente só compreende que muitas delas é ilusão no dia que a gente está indo numa cama sofrendo. Porque quando você está doente, você começa a perceber quantas coisas que infelizmente você deu prioridade, quantas coisas que infelizmente para você era muita coisa, aí chega naquele momento você fala assim, olha, o que é mais importante para mim é Deus, é mais importante para mim minha família, é mais importante para mim também é ter saúde, as outras coisas virão por acréscimo. Mas a vida, volto a dizer para vocês, é feita de escolhas. Quando nós entendemos que essas escolhas vão refletir no nosso futuro, a gente começa a pensar no nosso presente e planejar o nosso presente. Porque se a gente não planejar o dia de hoje em Deus, a gente não vai fazer o melhor amanhã. Consequentemente, daqui a pouco surgirão desafios, os ventos, as tempestades. Aí a gente assusta quando vê falar que tem pessoas que, você viu fulano está simplesmente numa situação caótica, e não está caótica simplesmente pelas as condições que talvez a vida proporcionou, mas mesmo porque ele escolheu fazer a casa dele longe de Deus. É o que nós não podemos fazer. Que o nosso discipulado seja um discipulado assertivo, ou seja, estejamos voltados o coração para Deus, porque eu volto a dizer para vocês, o mundo de hoje é encantador, ele é muito sedutor, mas o que fica no final de toda a nossa história? Para onde que realmente a gente vai, sendo médico, sendo advogado, sendo padre, sendo polícia, para onde a gente vai no final da nossa vida? Porque se me dissesse que pelo menos 1000 anos a gente vivesse aqui, ainda compensaria, entre aspas, viver como muitos vivem. Agora, viver tão mal como muitos vivem, eu digo mal no sentido de não viver para Deus, querer viver para se agradar, para se promover, no sentido de mundo, querer viver dessa forma, e se daqui a pouco está tendo que voltar para comparecer diante do trono de Deus, eu acho que é muita imaturidade, ou mesmo muita falta de inteligência, não viver nesse mundo para Cristo. Saibamos, meus irmãos, a contar os nossos dias, assim já dizia o salmista, que o inteligente é aquele que sabe contar os seus dias. Saiba contar os seus dias, porque tudo aqui nesse mundo está passando. Quando eu vejo a primeira leitura, eu só vejo ela num seguinte contexto. Nabucodonosor entrou,
devastou Jerusalém, deportou várias pessoas, o rei de 18 anos, a rainha e todos aqueles que poderiam dar a ele uma vantagem no seu reinado. Mas o que quer dizer Nabucodonosor e quer dizer esse exílio? Quer dizer o que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia. O que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia? Praticamente exilados, confinados dentro de nossas casas. Ou pelo menos é o que deveria, né, gente? Dada essa realidade, o que o Senhor pede que nós façamos? O que o povo de Israel fez. Entendamos que precisamos de Deus. Entendamos que precisamos rever o nosso modo de vida. É isso, é muito simples. Quando Deus permite alguma coisa acontecer, é para que nós cresçamos. Não é para que nós diminuímos, né? Diminuamos não existe essa palavra. Diminuímos. É para que nós cresçamos, de fato. Se a gente não crescer, sinal que a gente perdeu uma oportunidade. Que o povo de Israel saiu do exílio melhor, ele saiu. E eles ficaram privados da fé, ficaram privados do culto, ficaram privados de muita coisa, principalmente da liberdade. Que nós não deixemos com que a nossa liberdade se perca em meio a tudo que Deus nos oferece. Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Tem alguns caminhos que não são bons a gente trilhar. Trilhemos os caminhos de Deus. Trilhemos os caminhos de construção da nossa felicidade. Nós estamos hoje praticamente quase terminando o mês de junho. Como que nós estamos construindo hoje? Porque a sua construção hoje vai refletir no mês de julho, vai refletir no mês de agosto, vai refletir no mês de setembro, outubro, e aí sucessivamente. Se você falar, padre, mas em meio a tudo isso que nós estamos passando, sonha os sonhos de Deus. A gente é do tamanho dos sonhos da gente. Se a gente ficar olhando por baixo, se nivelando por baixo, a gente vai ficar também por baixo. Mas se a gente consegue sonhar, mesmo que seu sonho seja algo impossível, o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E quantas pessoas testemunham esse Deus do impossível? Daqui a pouco mesmo eu vou ler para vocês um testemunho de algo que foi um impossível para a realidade de uma mãe e de um filho. O nosso Deus está pronto para nos surpreender, mas o problema é que nós muitas vezes estamos com o coração fechado para as surpresas de Deus. Ele quer fazer a gente feliz, Ele quer colocar pessoas boas no caminho da gente, Ele quer fazer a gente trilhar caminhos que Ele sonhou para a gente despontar, mas a gente muitas vezes insiste em construir a nossa realidade na areia. A areia, gente, se você vai numa praia, você sabe disso. Se você pisou na areia, ela tende a afundar. Se veio o mar ali, a onda vem, ela diminui. Não tem consistência, não tem base. Um engenheiro civil falaria melhor daquilo que precisa ser construído, bem solidificado para uma casa aguentar, um apartamento, um prédio. Mas se a nossa construção não está tendo os elementos básicos, se a gente está preferindo escolher o lado que aparentemente é mais fácil, mas que não te dá sustentabilidade futura, a sua tendência, ou melhor, o resultado final, talvez não vai ser o que você programou ou planejou. Ao invés de planejarmos coisas ruins, termino dizendo para vocês, vamos planejar em Deus. Gente, eu não estou falando de um Deus que está lá no céu e nós estamos aqui na terra, não, Ele está aqui. Hoje aconteceu uma coisa maravilhosa, que quem estava no texto da misericórdia viu, eu não vou contar, mas uma coisa maravilhosa, que no momento que nós rezávamos, ofuscou minhas vistas e mais de outras pessoas. Eu vi claramente, porque eu também estava aqui diante do trono de Deus, eu vi claramente como Deus nos ama. Uma manifestação maravilhosa. Deus é soberano, Ele está junto conosco, Ele está dizendo para cada um de nós, eu acredito em você, você vai longe, você vai conseguir. Mas o problema nosso é que muitas vezes a gente, ao invés de dar a mão para Ele e falar, segura minha mão, anda comigo, a gente quer ficar parado. Ele, como uma criança mimada, emburrada, Ele está falando, vem meu filho, vem minha filha, mas você quer ficar parado.
Só que parado, se você não estiver na rocha, estiver na areia, toda vez que a água vir e voltar, debaixo do seu pé vai acabar, você vai afundar. Tenhamos a compreensão, a sabedoria, de que viver aqui é feito de escolhas, que nós somos um privilégio de Deus, que Deus nos quer felizes, mas o como nós temos nos ajudado é a grande questão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.